Extra, 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 extra. Mataram uma véia com o sabugo na testa? Não. Agora o Maduro cai. Agora cai. Agora o Maduro cai. Temos aqui informações. Agora o Maduro cai. Tá na agulha aí, alemão? Se o Maduro não cai, o Luciano Huck perde o emprego. Põe aí na tela. Põe na tela. Luciano Huck escreve: não dá para passar pano. A Venezuela vive uma ditadura e tudo indica que estamos vendo uma fraude eleitoral. Como cidadão latino-americano e como democrata, nossa, como ele come gente, hein? Espero que a Venezuela possa vencer essa fase e voltar à democracia. Já passou da hora. Parece o Serra. Só faltou ele pedir recontagem dos votos. Hein? Ei, Lucianinho? Hã? Por que ele não pediu recontagem de auditoria? Não, agora o Maduro cai. Agora, eu tô preocupado porque o Luciano Huck... E como ele come latino-americano, como demônio, ele come todo mundo. Mas eu tô sentindo falta de um posicionamento firme do Felipe Neto. Ah, é verdade. Ele me bloqueou em todas as redes. Não falou nada. Que Alguém consegue ver? Alguém vê aí? Eu gostaria de ver o posicionamento. Ele só fala de Jogos Olímpicos agora. Ah, só Jogos Olímpicos? É a Madonna da América Latina, é as Olimpíadas de Paris. É a Madonna, tá? E vale lembrar, né, que o show da Madonna lá teve, né, homenagem, também teve, né, desafio ao Islã não teve, mas teve afronta ao cristianismo, teve homenagem ao Che Guevara, né, aquele psicopata, assassino, cruel, homofóbico, tudo que vocês podem pôr na conta dele de podre. Não tem nada no Felipe Neto? Felipe Neto não, só Olimpíada. Só Olimpíada? Isso porque ele é do Instituto Conhecimento Liberta. Instituto Conhecimento Liberta. E o desconhecimento faz o quê, né? Esta vergonha aí. Bom, na noite de ontem, Lula... Também a gente tem que dar um desconto pro Lula na noite de ontem, alemão. O Lula na noite de ontem, vale lembrar, quantos dias ele já estava sem fazer a pirotecnia dele, naquela cama com cor italiano? Sem a testemunha ocular dele. Pirotecnia. Quantas noites ele já não estava assim? Nossa senhora! Hoje, ela voltou hoje, a Janja? Hoje tem! Ai, ô Silver! Hoje tem! Ela é testemunha ocular. Pergunta pra Janja pra ver se eu tô mentindo. Na noite de ontem, Lula Lelé, nossa senhora, esse homem hoje deve estar que tá, hein? Lula Lelé fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão e, entre outros assuntos, detalhou os feitos do seu terceiro mandato em 1 ano e meio de governo. E, além disso, Lula tratou de cutucar, é claro, Jair Bolsonaro. Vamos ouvir este homem que até ontem estava soturno. Quando terminei o segundo mandato, há 14 anos, a economia crescia 7,5%. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a farmácia popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Ele está falando da Dilma Rousseff, não é, Luiz Arthur Nogueira? Exato. Ele descreveu o governo Dilma Rousseff. Exato. Faltou dizer que era ela, né? Porque ele disse, ó, eu entreguei o governo crescendo 7,5%, o que é verdade.
Na sequência, vieram Dilma Rousseff e Guido Mantega e geraram a maior recessão da história do Brasil, jogando milhões de brasileiros para a pobreza. Então só faltou ele nomear quem foi o culpado, né? E só começou a recuperar por conta A partir de Michel do Temer fascismo. e Bolsonaro. No fascismo, o Brasil começou a voltar. Agora, ele lançar esse monte de... Porque isso é coisa de canalha. Isso é coisa de canalha. Enquanto a Venezuela sofria um golpe, ele vai em rede nacional falar uma merda dessa? Uma merda por quê? Porque ele entregou o Brasil com a bomba relógio montada para Dilma. É isso. Isso é fato. Exato. Não é que a Dilma não é 100%, ela tem grande parte da culpa. Sim. Mas era uma bomba relógio montada. Né? Ele colocou na rabeira, né? Na rabeira dessa quantum mulher sapiens chamada Dilma Rousseff. E o Lula, e além de tudo isso, ele garantiu que vai manter a responsabilidade fiscal sem gastar mais do que arrecada. Não passa não, que eu não quero ouvir a voz desse homem. Ele poderia ter avisado a Janja, né? Para manter a responsabilidade fiscal. Como é que se mantém uma responsabilidade fiscal que não existe? Exato. Exatamente. Não existe, é papo furado, e ele continua com a ladainha de que os juros altos são culpa do Banco Central. Olha, eu não sei onde vamos chegar não, Pavinato. A manifestação dele lembra aquela peça publicitária da Folha de São Paulo. Ou Folha de São Fake, sei lá, que alguém fala com... Não. Que eles colocavam um ponto e ia afastando, iam aparecendo vários pontos. Enquanto eles iam afastando, diziam assim: este homem tirou o seu povo da pobreza, este homem conseguiu resgatar o orgulho do seu povo, este homem... Quando chega no final, aparece a foto de Adolf, lá na Alemanha, e diz assim: é possível você falar uma grande mentira colocando pincelas, pedacinhos de verdade. Ora, você falou dos 7,5%. Quando você fala que esse 7,5% crescendo, o Pavinato foi muito claro, é isso mesmo. Ele jogou a bomba. E a bomba, ele criou um sistema que ia explodir cedo ou tarde. Só que ele não imaginou que a Dilma ia ser tão comediante de stand-up ao ponto de destruir tudo. Tudo de uma maneira absoluta. Mais assustador ainda quando você vê essa coisa que ele transformou aí. Ora, é óbvio que quando ele foi construindo um espaço, isso já estava configurado no seu modelo. Não tinha como... E a prova disso é que quando a Dilma assumiu, ela ficou tão assustada com as besteiras que ele tinha colocado de armadilha e bomba, não estou defendendo a Dilma, mas ela simplesmente tentou se aproximar do Aécio Neves. Olha que coisa curiosa. Tentou se aproximar do Aécio. Porque, afinal de contas, é quase a mesma coisa, né? São todos social-democratas, entre aspas, socialistas e social-democratas. Tentou se aproximar do Aécio Neves e montou um ministério indicado por ele, pelo Lula. E depois foi acusado de corrupção, 9 dos ministros foram acusados de corrupção. Aí o que a Dilma fez? Vou mudar. O Lula foi lá e botou o dedo na cara dela. Que homem que respeita as mulheres. Botou o dedo na cara dela e não vai ficar exatamente como eu falei, que foi a estratégia que ela usou de substituir os secretários executivos, mandando responder direto para ela, para passar por cima dos ministros que ele impôs. Claro que ele precisava impor aqueles ministros sob suspeita, porque a bomba, ele construiu uma bomba relógio para cair no colo de alguém. Só não imaginou que fosse cair no colo da Dilma. E outra, aí falam, crime de responsabilidade você usar as coisas públicas para fazer propaganda eleitoral. Esse não é plano de propaganda eleitoral. Então ele usou a Rede Nacional de Rádio e Televisão, a estrutura da Presidência da República, para contar mentiras. Porque o Minha Casa Minha Vida não foi abandonado em um minuto, foi? Exatamente. Não, virou Casa Verde Amarela e foi estimulado. Ele falou isso, ele falou também, se não me engano, da Bolsa Família, não foi? Então aí se o Bolsonaro é inelegível, porque usou da estrutura pública para falar das urnas. Exato. Lembrando que, por conta das eleições, se você entrar em qualquer portal dos governos, você não vai conseguir acessar nenhuma informação, não é? Porque você não pode gerar conteúdos como se fosse propaganda, sabe? Sobre o que, por exemplo, as cidades estão fazendo, os estados e, enfim, o governo federal também. Ainda que as eleições elas estejam na questão municipal. Então, o presidente, ele utilizou o canal de rádio e TV. Muitas pessoas acham que rádio e TV têm uma importância menor por conta das redes sociais hoje em dia. Mas não.
a realidade do nosso país ainda tem uma força muito grande nos canais de TV e rádio. É por isso que eles são tão importantes para, como o presidente Lula quer se manifestar ou colocar ali os seus posicionamentos. No entanto, o que nós precisamos ter em mente é quais seriam as regras adequadas caso um presidente queira se comunicar com a população. É no meio de das eleições que nós vamos ter aqui no Brasil, porque já que os demais entes federativos não podem se manifestar tal qual ele fez, ou seja, você tem a questão do clima eleitoral. E outra coisa que eu estava pensando enquanto você falava, Pavi, é sobre justamente o contexto. Por qual razão fazer um pronunciamento desse enquanto estava ocorrendo eleições na Venezuela? Ou seja, para mim o que apresenta é como se fosse uma estratégia de, bom, eu vou aproveitar os canais de TV e rádio para amplificar aquilo que eu quero passar para a população, sendo isso verdade ou não, porque ele não vai ser atingido, por exemplo, por fake news, não é? Nós que somos meros mortais, sim, mas ele que está na presidência da República, que deveria, sim, também responder por informações falsas, não responde tal qual o STF coloca como sendo. Então, nós temos vários problemas, várias questões que se apresentam e nós precisamos ficar muito alertas, sim. Muito alerta, mas muito alerta, porque ele é um mentiroso. Aí ele vem e fala do meio ambiente, Dani. Olha o dado aqui, que a gente não vai conseguir chegar, mas dado do INPE, tá? Até a última sexta-feira foram registrados 2.241 focos de calor, maior patamar desde 98. O Ministério do Meio Ambiente, em nota, diz que os incêndios florestais no Brasil são intensificados pela mudança climática. Aí não tem... Sabe, nós tivemos recorde de queimadas para o mês de julho em 26 anos. 26 anos, nunca antes na história desse país, como o Lula gosta de falar. Aí ele pega, usa a rede nacional de rádio e TV, a cadeia nacional, dinheiro público, para mentir. Exatamente. E aí a gente vê que a gente não tem justiça no Brasil. Exatamente. Não tem justiça, porque aí cadê? Cadê o Xandinho? Eu ia falar justamente sobre Xandinho isso. É igual o Comitê Olímpico Nacional também. Tira sarro do cristianismo, mas do Maomé não fala. Pois é.